Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 5. A missão da Igreja de Cristo. Para a nossa meditação de hoje, a leitura indicada está em Mateus 28, versículo 19. E para ela, o título dado foi A Igreja e o Discipulado. Está escrito assim na palavra de Deus: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Meus amados irmãos, outra parte da tarefa pela qual a igreja é responsável, né? Ou seja, que faz parte, portanto, da missão da igreja, corresponde ao discipulado, né? Nós cristãos, ou como se preferir chamar, né, crentes, evangélicos, né? Outro nome não podemos ter senão o de discípulo de Cristo, né? Então, a igreja é formada por discípulos de Cristo, todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus e verdadeiramente querem servir ao Senhor Jesus Cristo, né? devem, devem ser discípulo de Cristo. E para que isso aconteça, após a evangelização, após o trabalho da pregação do Evangelho, então, quando as almas se convertem ao Senhor, é preciso então que se parta para um trabalho de discipulado, que vai durar a vida inteira. É verdade que ali nos primeiros meses, talvez nos primeiros anos, né, esse trabalho de discipulado seja um pouco mais intenso, um pouco mais específico, e assim a pessoa vai se familiarizando cada vez mais com as atividades espirituais, com os exercícios espirituais, com a comunhão com Jesus, com a vida na igreja e assim por diante, né? Mas o trabalho do discipulado é um trabalho para a vida toda, né? Nós vamos sendo discipulados à medida que avançamos na carreira cristã, né? A carreira cristã, ou a vida cristã é uma vida sem pausa, né? A vida espiritual não admite pausa. Ou se cresce em comunhão, ou se cresce em santidade, em novidade de vida, ou se decresce. Isto é, se esfria. Ninguém pausa a vida cristã. E a vida de discipulado é essa vida de constante aperfeiçoamento, de constante aprendizado, sem fim. Para que isso aconteça, o Senhor Jesus levantou, colocou na igreja pessoas para justamente discipularem a todos nós, né? Para falar sobre isso, eu me refiro aqui em especial ao texto de Efésios, capítulo 4, né? Capítulo 4, a partir do versículo 11. Está escrito assim, reparem comigo, Efésios 4 e 11 a seguir. E ele mesmo, isto é, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Então o Senhor Jesus
estabeleceu na igreja, né, essas pessoas. É verdade que nós não temos mais apóstolos, né? Os apóstolos foram colocados para o fundamento, né, para colocarem ali o início da igreja, estabelecer o início da igreja, né? Mas veja, o Senhor Jesus colocou evangelistas, colocou pastores, colocou mestres. Para quê? Para quê? O versículo 12 responde, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Todos os salvos, todos os discípulos são santos, são colocados na posição de santos. Santo não é aquele que a Igreja Católica determina, né? Não. Santo é todo aquele que foi lavado no sangue de Jesus e então creu, né? Portanto, creu em Jesus, entregou sua vida para Jesus, se arrependeu dos pecados, foi lavado no sangue do Senhor e passa a viver em santidade, em comunhão com o Senhor. Esse é o santo. Esse é o santo, de verdade. Então, para que Jesus colocou essas pessoas, evangelistas, pastores, mestres na igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. E mais, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse aperfeiçoamento, essa obra do ministério, essa edificação do corpo de Cristo, fazem parte do discipulado e é um trabalho, portanto, na igreja. É um trabalho entre os irmãos. Por isso que é necessário que toda a igreja participe das atividades de educação da igreja. Culto de doutrina, né? E ali o pastor da igreja zelando por uma doutrina, por uma sã doutrina, por um ensino profundo, por um ensino eficaz, né? O pastor da igreja ali se preparando para ministrar uma palavra de maneira didática, de maneira eficaz, de maneira competente, de maneira ungida, de maneira a glorificar o nome do Senhor, né? Sem monotonia, mas uma pregação, um ensino contundente, forte, tá certo? Porque certamente isso vai fazer com que os irmãos participantes sejam edificados, cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí, com o ensino assim, os discípulos do Senhor vão sendo aperfeiçoados, né? Por isso que é importante que os membros da igreja, os discípulos, participem das reuniões de ensino da igreja. Como eu falei, o culto de doutrina ou culto de ensino, né? A escola bíblica dominical, que também é um culto, né? E é um culto de ensino e mais. É o local específico, a ocasião, melhor dizendo, a ocasião específica em que o cristão, o servo de Deus, o discípulo, pode ser aperfeiçoado e ele pode fazer perguntas, pode participar, pode ensinar outros e assim por diante. É essencial, é essencial para o cristão participar das reuniões de ensino. E assim, se houver e quando houver outras atividades de educação, né, como congressos, como palestras, como seminários e atividades semelhantes, jornadas, né? E assim por diante, o cristão participa e assim ele vai sendo aperfeiçoado, como diz o texto. E qual é o limite desse aperfeiçoamento? É a vida toda, né? O versículo 13 diz: veja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, é até aqui. O cristão vai participando até aqui. Você e eu, seus alunos, nossos alunos, vamos participando até aqui. Até que, como que é?
à medida da estatura completa de Cristo. É a vida toda, é até aquele grande dia. Seja na nossa partida individual, seja naquele belo e maravilhoso dia do arrebatamento da igreja. Né? Versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Para que não sejamos enganados pelos falsos profetas, como o Senhor Jesus antecipou várias vezes em Mateus 7, Mateus 24. Para que não aconteça isso, é preciso que nós aprendamos, sejamos instruídos, discipulados. E aí então, nós não vamos contar meramente quantos foram batizados no dia do batismo, mas nós vamos contar quantos ficaram. E eles terão ficado por terem aprendido a palavra. Que Deus use sua vida e o nome do Senhor seja glorificado na aula de domingo. Amém.